amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do circuito da Catalunha, próximo a Barcelona, na Espanha, onde daqui a pouco nós vamos viver em todas as suas emoções o treino definitivo para a formação do grid de largada do Grande Prêmio da Espanha de 1994, a quinta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1994. Nós estamos a 30 segundos do início oficial do treino e a Fórmula 1 voltou a viver um dia difícil. Pelo menos o piloto, as informações é de que ele está bem, foi levado para o hospital. Montermini estava na Sintec no último minuto do treino pela manhã, na curva da entrada da reta, perdeu o controle do carro, bateu de frente no muro, foi atendido. A princípio houve uma preocupação muito maior, mas depois ficou constatado que ele não teve nenhuma fratura, mas de qualquer forma foi de helicóptero levado para o hospital em Barcelona para uma melhor avaliação, onde estará sob observação. E aí a conversa, o Lauda agitou uma barbaridade na frente dos boxes aqui nos últimos 10 minutos, chegou a se colocar a possibilidade de ser do treino ser atrasado em alguns minutos, mas começa oficialmente agora. Um outro acidente forte, mas pelo menos a notícia de que o Montermini está bastante bem, foi para o hospital. O treino começa agora. As posições de ontem: Michael Schumacher fez o melhor tempo com 1:23.423, Hakkinen foi o segundo, 1:24.580, Hill foi o terceiro, 1:24.716, Alesi foi o quarto, Frentzen foi o quinto, Martini o sexto, Leto o sétimo, Marc Blundell o oitavo, Rubens Barrichello na nona posição, Henrique Comas foi o décimo, Christian Fittipaldi ficou na 18ª posição. Veja que o tempo de Schumacher foi 1:23.4 hoje pela manhã. Agora aparece o sol, mas a temperatura estava muito mais fria pela manhã, a pista consequentemente mais rápida, também mais emborrachada pelos treinos da Fórmula 3000 e da Copa Porsche, também além dos treinos da Fórmula 1. Schumacher hoje pela manhã fez 1:22.0, 1 segundo e 4 mais rápido que seu tempo de ontem. O Hill fez 22.4, ontem o Hill tinha 24.7. Rubens Barrichello ficou em sexto hoje pela manhã, marcou 24.5 contra 1:25.9. Ou seja, aqueles que estão nas 10 primeiras posições foram, em média, 1,5 segundos mais rápidos no treino de hoje pela manhã, o que dá a previsão de melhoria de tempo e mudança de posições para a formação definitiva do grid de largada. Katayama é o primeiro carro aí para a pista, ele que tem a 15ª posição com 1:27.017. Já pela performance do Kyo Katayama, logo no início, a partir da próxima volta, a gente já pode ter uma ideia exata de quanto eles podem melhorar e de quantas alterações nós poderemos ter nas primeiras posições. O David Coulthard, que hoje a Williams, nessa corrida, a Williams passa a ter 2 carros. Ela, em homenagem a Ayrton, respeito a Ayrton Senna, teve apenas um piloto no Grande Prêmio de Mônaco, não contratou em definitivo nenhum piloto. Seu piloto de testes, David Coulthard, está fazendo a sua estreia na Fórmula 1. Ontem ele ficou apenas com a 16ª posição. Hoje já com um pouco mais de mão no carro, fez o quarto tempo pela manhã com 1:22.9 em relação a 1:27.4, que era o seu tempo de ontem. Damon Hill vai para a pista. O mesmo acontecendo com J.J. Leto. Aí está Damon Hill. O Katayama pulou da 15ª posição para a 6ª posição. Ele tinha 1:27.0, já marcou 1:25.1. Ou seja, as posições serão todas alteradas em relação ao treino de ontem. Reginaldo Leme, o que você espera? Você estava até agora por aí correndo atrás das notícias em função, repito, do acidente muito forte do Sintec de Montermini, mas, repito, a princípio se esperava algo muito pior pela intensidade do acidente, mas, repito, não há fratura. Ele foi levado consciente, foi levado aparentemente bem para o hospital e vai ficar lá sob observação. Reginaldo Leme. Bom dia, amigo da Globo. Realmente a sensação foi de novo de uma tragédia. Graças a Deus não se configurou. As informações, eu conversei agora com o médico Ricardo Ceccarelli, que era inclusive o médico particular do Andrea Montermini, e ele estava bastante otimista, disse que é necessário, é claro,
uma observação mais prolongada de 48 horas por causa da desaceleração e uma provável batida com a cabeça do piloto, embora o carro tenha batido de frente, é diferente dos outros acidentes em que o carro bateu de lado, ou seja, a cabeça está muito mais perto do objeto do choque, né? No caso, o muro. Mas o Montgomery não tem nenhuma fratura e depois dessa observação deve voltar normalmente. Quanto ao treino, você vê, sem dúvida nenhuma, o Schumacher deve voltar a andar muito rápido, ele está numa forma excepcional e com um carro muito bom, mas ele principalmente está numa forma excepcional, tanto que ele anda muito mais, de 2 a 3 segundos mais rápido que o seu companheiro de equipe, o J.J. Lehto. O Lehto é um piloto considerado rápido, está atravessando um momento difícil, porque ele está voltando depois de um acidente muito grave, mas é um piloto rápido. E uma sensação do treino que você vai observar nesse carro aí do Damon Hill é o David Coulthard. O David Coulthard é um piloto que veio da Fórmula 3000, está fazendo a sua estreia na Fórmula 1, vai andar no carro que era do Ayrton Senna, e como a gente aqui do meio até de certa forma esperava, nesse treino da manhã, ele já andou mais rápido que o Damon Hill. Vale dizer, o Hill tem a mão do carro agora, porque é o seu segundo ano na equipe e tudo mais, mas o David Coulthard parece ter o que o Hill não tem, que é o talento. O David Coulthard deu um suador tremendo no Rubinho Barrichello no tempo da Fórmula 3. Os dois disputaram palmo a palmo o campeonato inglês de Fórmula 3 até o final. Andou muito bem na Fórmula 3000 e é um piloto que vocês vão ver nesse treino de hoje. Nada acontecendo de anormal com o carro, ele vai andar muito perto ou mais que o Damon Hill. Aí você vai acompanhando o Damon Hill, o Katayama já melhora um pouco mais, pula para a 5ª posição, o Rubinho está na pista, é o 9º, já melhorou o tempo, mas melhorou pouco em relação a ontem, ele tinha 25.9, já virou a segunda volta em 25.7. Christian ainda não foi para a pista, tem agora a 19ª posição. Damon Hill baixa de 24.7 para 23.7, baixando um segundo redondo, se aproximando de Schumacher, que tem a pole position provisória com 23.4. Aí a equipe Williams, Patrick Head ali. Rubens Barrichello deu 2 voltas, na segunda baixou de 25.9 para 25.7. Nós estamos com 7 minutos de treino. E você vai ver uma coisa diferente em corrida de Fórmula 1, uma chicane que foi montada com pneus. É que os pilotos, desde a reunião de Mônaco, exigiam alteração nesse circuito numa variante muito rápida que existe na parte alta do circuito, onde o muro estaria próximo, aí nesse ponto. Então, a primeira tentativa era de transformar isso numa reta, ou então aumentar a área de escape e afastar o muro. Nada disso foi providenciado e os pilotos exigiram ali aquela chicane diferente, formada com os pneus muito estreita, que obriga a uma freada forte e o contorno do início dessa variante em menor velocidade. O problema é que se alguém bate por ali, desmonta. Isso aconteceu no treino de ontem e tem que parar. Se acontecer na corrida, quantas vezes acontecer, tem que parar para que os pneus sejam recolocados. Rubens Barrichello vira 1:24.2 e pula para a 3ª posição. Schumacher é o primeiro, 23.4, Damon Hill tem 23.7, Rubinho tem 24.2 na sua 3ª volta. Lehto é o 4º e já deu também 3 voltas, 24.3. A 5ª posição é do Hakkinen, que ainda não foi à pista. O 6º Alesi também não foi à pista. Katayama tem a 7ª posição. E aí você vai vendo o J.J. Lehto. Lehto, que tem a 4ª posição, melhorou de 25.5 para 24.3. Katayama volta para os boxes. Lehto vai fechar já sua 4ª volta. A briga de J.J. Lehto é com Rubens Barrichello nesse instante pela 3ª posição. Christian ainda não foi para a pista, permanece no box. O mesmo acontecendo com o Schumacher. Aí o Lehto, um circuito bonito de Montmelon, circuito da Catalunha, em partes de alta. Aí está a dificuldade para contornar essa chicane, as duas filas de pneus. O problema dessa chicane, que é uma solução paliativa, né? Uma solução assim de imediato, que acaba resolvendo a questão da velocidade ali naquele trecho. Que na verdade a velocidade média da volta caiu em 15 km por hora em relação à pole do ano passado.
e a velocidade, o tempo da volta caiu em 5 segundos e meio. Quer dizer, aumentou em 5 segundos e meio em relação ao ano passado. Aí está o Christian, que vai pela primeira vez à pista. O Christian tem 1:27:6. Agora pela manhã ele virou 1:26:2. E o seu companheiro Morbidelli, que está com o 14º tempo, já fez a sua primeira tentativa nesse treino agora oficial e virou 1:26:1. É a expectativa do Christian virar na casa de 26 ou um pouquinho abaixo. Aí já Pacífico virando. O Gachot, que ontem foi quem desmontou aquela chicane. Pegou a chicane de frente, jogou os pneus longe e o treino ficou parado para que a chicane fosse remontada. Bertrand Gachot foi exatamente quem desmontou a chicane. Aí o Christian, aí na sua volta de aquecimento de pneus, o seu companheiro Morbidelli tem essa altura 14ª posição, Christian está em 20º. Rubens Barrichello completou a 4ª volta, ficou com a marca de 1:24.2 e por enquanto tem a 3ª posição no grid de largada. O Rubinho é um piloto que normalmente gosta, pelo menos do seu carro, com a suspensão dianteira muito dura na frente, o ponto mais rígido possível, que é a regulagem que ele gosta. E a traseira estava muito mole, ele não estava conseguindo uma boa combinação. Ele endureceu um pouquinho a traseira no treino pela manhã, foi quando melhorou bastante o tempo, e você vê que de ontem para hoje ele baixou 1.7, o que é bastante significativo, mesmo considerando que a pista esteja mais rápida hoje. Aí está Martini, que ontem andou muito bem. Pierluigi Martini da Minardi. Ele ontem marcou 1:25.5. Acabou de marcar 1:25.2. Tem a 10ª posição. Aí você vê o Frentzen. Está na 9ª posição o Frentzen. 25.1, seu tempo de ontem. Aí para a sua primeira volta, o Frentzen. Você vê Schumacher, Hill, Rubens Barrichello e J.J. Leto. Por enquanto são os 4 primeiros colocados. Nós temos 12 minutos de treino de um total de 1 hora. 5ª posição de Hakkinen, a 6ª de Jean Lézy. Eles ainda não vieram à pista. O Frentzen ontem ficou com a 5ª posição. Fez tempo de 1:25.1. Agora ele já caiu para o 9º lugar. Você vê ali, 25.1, 9ª posição. Esse é seu tempo de ontem. E ele não chega a completar a volta. Vem para o box. Irvine, companheiro de Rubens Barrichello. Na segunda volta faz 25.0. Uma para a 7ª posição. Completa agora a 3ª volta, fez 25.5. Martin Brundle na pista. Ele que ontem teve uma série de problemas, ficou na 14ª posição, enquanto o Hakkinen foi o segundo. Tempo de Brundle ontem 26.6, muito alto para a McLaren Peugeot. Aí vai o Brundle para tentar melhorar no grid. Schumacher o primeiro, 23.4, Hill o segundo, 23.7. Rubens Barrichello o terceiro, 24.2. J.J. Leto é o quarto, 24.3. Hakkinen é o quinto, Alesi é o sexto. Christian na sua segunda volta baixa de 27.6 para 26.8. Hoje pela manhã ele chegou a fazer 26.2. Então apenas 2 voltas, está na 3ª volta, que teoricamente deve ser melhor. Aí você vai de carona na câmera on-board do carro de Martin Brundle. Brundle abriu a sua primeira volta rápida. Rubinho voltou para o box e o Christian está na 3ª volta. Passa ali na primeira parcial, 4 décimos acima. Ferrari de Gerhard Berger. Berger que ontem também teve problema. Ficou em 11º com 26.1, enquanto o Alesi marcou 24.9. Mas o treino acabou
cedo para o Berger. Quando no segundo jogo de pneus que ele tentava ao seu tempo, teve problema no que os italianos da Ferrari chamam da centralina. Quer dizer, o comando eletrônico de tudo no carro. Aí o Martin Brundle já 1.3 acima de Schumacher. Vai melhorar a sua posição em relação a ontem. Alesi já marca 24.1 e pula para terceiro. Rubens Barrichello é o quarto, Leto é o quinto, Hakkinen é o sexto, Irvine é o sétimo. Aí passa o Brundle, 24.7. Pula para a sétima posição. Sai da 14ª para a sétima posição. Aí o Alesi mais lento. Essa é a sua terceira volta. Ele fez 24.1 na sua segunda tentativa contra 24.9 que tinha no treinamento de ontem. Melhorou, portanto, 8 décimos. Saiu da quarta posição que ele tinha para a terceira. Christian completa a terceira volta em 26 cravados. 26.0. Melhor do que o 26.2 que ele conseguiu hoje pela manhã. Já tem a 15ª posição o Christian. Seu companheiro Morbidelli está em 17º com 26.1. Um décimo mais rápido o Christian. Quer dizer, menos que isso, que é 26.09 contra 26.12 do Morbidelli. Aí o Jean Alesi, por enquanto ele é o terceiro. 1.24.1, Schumacher foi para a pista. Alesi vai para o box. E aí o Leto. Leto que já deu 4 voltas e tem a 5ª posição. Ele melhorou de 25.5 para 24.3. Aí você vai vendo o Schumacher tentando baixar o tempo de 23.4 hoje pela manhã. Schumacher fez 22.0. Todos os pilotos que brigam pelas primeiras posições foram rapidamente para a pista, porque a temperatura estava realmente mais baixa no treino da manhã e começou a pintar o sol. Então, antes que a pista aquecesse, todo mundo foi rapidinho para a pista no início do treino. Daí o Schumacher, 23.4, ele já passa em 22.7. Já abaixa 7 décimos. 1.22.7 é a pole position provisória de Michael Schumacher. Mas ainda bem acima do que ele fez pela manhã, que ele fez 1.22.0. Ele ainda está 7 décimos acima do seu tempo da manhã. E mesmo assim já é 1 segundo mais rápido que o Damon Hill. Exatamente 1 segundo. 22.7 Schumacher, 23.7 o Damon Hill. E 1 segundo e 4 mais rápido que a Alesi, que é o terceiro, que tem 24.1. Você percebe nessas imagens da Benetton do Schumacher, ele que já está andando rápido, você vê como em trechos ondulados o aerofólio balança bastante. E essa é uma das grandes preocupações dos pilotos. Porque quando tiraram aquele finalzinho do chão, do assoalho do carro, que tinha o chamado extrator, que é um componente aerodinâmico, que está a partir da Espanha não pode ser mais usado, então aquela parte do fundo vai até no máximo a caixa de câmbio, ela não passa para trás daquilo. E o que acontece? Além de perder o efeito solo, aquilo servia de fixação para o aerofólio, porque era praticamente uma peça só que seguia para cima e onde continuava o aerofólio. Agora não, o aerofólio fica solto e é preso num suporte da caixa de câmbio, como antigamente, como na década de 70, quando os primeiros aerofólios, assim, bem menores em relação aos que se usa atualmente. Então passou a ser uma parte que se move muito, mexe muito nas ondulações e facilmente pode se quebrar, como aconteceu nos treinos com o Pedro Lamy em Silverstone. Foi o aerofólio que se soltou, que o carro desgovernou totalmente, voou por cima de uma tela, caiu inclusive numa arquibancada. Schumacher marca 22.1. Melhor ainda a sua marca. Agora ele está 1 segundo e 6 à frente do segundo colocado. Que é Damon Hill. Aí está Schumacher.
Schumacher, Hill, Alesi, Rubens Barrichello, J.J. Leto, Mika Hakkinen. São os 6 primeiros. Christian está na 16ª posição. Havia muita dúvida se a Sintec iria treinar com o carro do Brabham, mas fica definido que ela vai participar do treino. Aliás, eu falei agora há pouco no acidente do Pedro Lamy em Silverstone. Vale a informação de que realmente ele não corre risco de vida, ele não teve problema nenhum na cabeça. O problema, é claro, é bastante sério. Ele sofreu fratura nas 2 pernas, nos 2 joelhos e no braço esquerdo. Vai ficar 1 ano fora, mas não corre risco de vida. Aí está o Coulthard, com a Williams de número 2. Coulthard tem a 9ª posição. Ele marcou um 24.8. Ontem ele tinha um 27.4. Repare como melhorou. E já vem pela segunda vez para a pista. Ele que já deu 4 voltas na sua primeira tentativa. Então você vai acompanhar o Coulthard. Tentando definir a sua posição no grid na sua primeira participação na Fórmula 1. 22.1 é a pole position de Schumacher. .3 e o Leto acaba de marcar 23.2 e assume a segunda posição. O primeiro é Schumacher 22.1, Leto tem 23.2, Hill 23.7, Alesi 24.1, Rubens Barrichello é o 5º com 24.2. O 6º é exatamente o Coulthard com esse tempo de 24.333. Vale para você como referência esse 24.333 do Coulthard. Vale como referência o tempo do Hill, que é 23.786. Quer dizer, aproximadamente aí meio segundo de diferença. O Hill sentiu muitas dificuldades com essa mudança nos carros, todos os pilotos dizendo que os carros ficaram muito mais difíceis. Os carros estão mais complicados para a direção do piloto. O Christian dizia agora há pouco, a velocidade de reta e a velocidade de curva permanece muito parecida com antes das modificações, só que o carro está muito mais difícil de ser dirigido. A dirigibilidade é muito mais complicada, o carro está muito mais instável. Então aí é que exatamente ele questionava, o que pode então ter melhorado? Se a velocidade permanece muito próxima e está muito mais difícil de controlar e de dirigir o carro. E o Hill parece ter sentido isso muito. Até nas palavras do próprio Frank Williams, uma preocupação muito grande, porque nos treinos que a Williams fez, o Hill saiu várias vezes da pista. Schumacher, Leto, Hill, Alesi, Rubens Barrichello e David Coulthard são os 6 primeiros colocados. Berger, que tem agora a 17ª posição, vem para a sua primeira volta rápida. Vai dar um pulo grande, vindo lá da 17ª posição. Aí você vai vendo o Berger. Vem para completar a volta. Gerhard Berger. 17ª posição, pula para a 8ª posição. A Minardi, fora da pista. Berger pula para a 8ª posição. De 1,26 ele marca 1,24.7. E segue em mais uma volta rápida, com a tendência de melhorar. Aí Gerhard Berger. Alesi, o seu companheiro da Ferrari, é o 4º. Berger é o 8º. Nós vamos já completar 24 minutos de treino. Aí o Minardi, o Martini, aquela Minardi que estava parada. Pierluigi Martini vai voltar a pé para os boxes. Pierluigi Martini tem a 14ª posição. Ele foi o 6º no treino de ontem. Já tem hoje a 14ª posição. E a tendência é de cair mais. E aí para ele termina. Aí você vai acompanhando a Ferrari de Berger. Na sua 3ª volta. E vai direto para o box. Então, apenas
fez apenas uma tentativa rápida. O Berger pulou para a 8ª posição. Ele já estava em 17º. Aí marcou um 24,7 e pulou para a 8ª posição. Supercine Especial, Jaqueline. Supercine Especial hoje, 10h30 da noite. Grande Prêmio da Espanha a ser disputado amanhã às 2 horas da tarde, horário aqui da Espanha, 9 horas da manhã, horário aí do Brasil. Aí o Irvine, companheiro de Rubens Barrichello. Rubinho tem a 5ª posição, o Irvine tem a 11ª. Rubinho marcou 24,2, o Irvine 24,7. Uma diferença que andou muito parecida com isso em todos os dias. Foi de meio segundo ontem, foi de 7 décimos também no treino pela manhã e agora permanece com 7 décimos. 24,2 de Rubens Barrichello e 24,9 de Irvine. Christian completou aquelas 4 voltas, tem a 18ª posição, tá aí o Frank Williams, tem a 18ª posição com 26,093. Daqui a pouco deve voltar à pista para pelo menos mais 2 tentativas. Aí o Irvine. Schumacher já deu 5 voltas das 12 que tem direito, tem 1,22,1. A pole position de 93 do Prost foi 1,17,809. Aí o Irvine. Em relação aos tempos de ontem, era 5 segundos e meio a diferença. Agora, já, como o Schumacher baixou bastante, a diferença já não é tão grande, mas de qualquer forma, é uma diferença ainda bastante sensível. 4,3. Aí está o Brabham com a Syntex. E é muita dúvida se ela viria para a pista, para o treino. Isso em função do acidente fatal de Imola e do sério acidente hoje com o Montermini. Aí está o Brabham, que tem a 24ª posição. Você vê Michael Schumacher praticamente já garantindo a sua 2ª pole position. 22,1 contra 22,9 do Leto, seu companheiro de equipe, já andando mais forte, está muito mal em Mônaco. E Mika Hakkinen finalmente vai para a pista. Apenas Hakkinen e Frentzen ainda sem participar do treino. Aí Mika Hakkinen, que ontem fez o 2º tempo com 1,24,5. Ele tem agora a 7ª posição com o seu tempo de ontem. Teoricamente deve baixar mais uma posição para Rubens Barrichello. O Mika tem tudo para ir lá para cima no tempo próximo, pelo menos ao do Leto. Agora que o Mika foi para a pista e está indo também o Martin Brundle, seu companheiro de equipe, fica faltando realmente só o Frentzen. Você viu agora há pouco aí uma tomada no box, ele observando ali os mecânicos terminando a montagem do seu Sauber Mercedes-Benz, que parece ter algum problema, tanto que não pôde ainda, já com 23 minutos de treino, ele não pôde participar dessa tomada, que é decisiva, porque o tempo de ontem com a pista é muito mais lenta, já tá deixando ele na 13ª colocação. Vamos só deixar a coisa bem correta. Não que ele não tenha vindo à pista ainda, ele não fez nenhuma tentativa. Ele chegou a vir para a pista e no que seria a sua volta só de aquecimento, ao final da volta, ele voltou para os boxes pelo problema apresentado e ainda não veio à pista para tentar nada. Ele consta aqui uma volta do Frentzen. Ele abriu, não chegou a fechar nem a primeira volta. Voltou direto pro box. Aí Mika vai abrir a sua primeira volta rápida.
Vamos acompanhar Mika Häkkinen. Häkkinen tem 1:24.5 seu tempo de ontem. Aí o Ron Dennis, também ali de olho na tela, de olho no computador, acompanhando a volta do Mika. Ele é muito rápido. Passa 2 décimos acima do tempo de Schumacher nessa primeira parcial. Tem muita coisa pela frente. Numa projeção do que ele vem perdendo em relação ao Schumacher, talvez não dê nessa volta para chegar no tempo do Leto. O terceiro é o Hill, que tem 1:23.7. Aí sim, muito longe do Schumacher. 1:6 atrás de Michael Schumacher. O Leto está 8 décimos atrás do Schumacher. Aí Mika Häkkinen, na primeira parcial, passou 2 décimos acima do tempo de Schumacher. 22.1 contra, por enquanto, 24.5, que era o tempo de ontem do Mika. Usa tudo que tem direito na curva de entrada da reta, faz 1:22.6 e consegue ultrapassar o tempo de J.J. Leto. 1:22.6 contra 1:22.9 de Leto. O primeiro é Schumacher, o segundo é Mika Häkkinen, o terceiro é J.J. Leto, o quarto é Hill, o quinto Jean Alesi, o sexto Rubens Barrichello, o sétimo é Coulthard e Berger na 8ª posição, o nono Brundle, o 10º Blundell. Christian Fittipaldi tem a 18ª posição. Fez a sua primeira tentativa, deu 4 voltas, melhorou o tempo bem em relação a ontem, melhorou 1,6 em relação a ontem. Mas tem a 18ª posição. Você vê que já é realmente um desenvolvimento bastante bom apresentado pelo McLaren com o novo motor Peugeot. Vamos ver agora nessa primeira parcial em relação ao Schumacher, se ele faz melhor. Está mais ou menos igual à sua volta anterior. Ele está 6 décimos acima do tempo do Schumacher. Ali era a segunda parcial. Na volta anterior, quando deu 2 décimos de diferença, foi tomado na primeira parcial, que é na casa dos 30 segundos. Ali já era próximo de 1 minuto, daí ter dado esses 6 décimos, que é mais ou menos o mesmo ritmo da volta anterior. Aí vai o Mika para fechar 1:23.3. Ele já tinha 1:22.6. Parece que ele deve ter aliviado um pouco naquela parte final. Se ele estava 6 décimos acima do tempo do Schumacher, ele não poderia ter passado com 1.3. Ele aliviou na parte final para fazer mais uma tentativa. E o Frentzen agora sim, vai para a pista. E aí você vê o carro de Coulthard. Ele que está na 7ª posição. Amanhã, 9 da manhã, a largada do Grande Prêmio da Espanha, no circuito da Catalunha, próximo a Barcelona. Schumacher é o primeiro, Häkkinen é o segundo. 22.1. E aí a diferença em relação ao primeiro. 5 décimos de Häkkinen, depois 8. Alesi na 5ª posição, 1.9. Rubens Barrichello na 6ª posição, 2.1 atrás. São os 6 primeiros colocados. Rubinho acaba de marcar 1:23.5 e pula para a 4ª posição. 1:23.594. Faz uma volta excepcional e pula para a 4ª posição. Schumacher é o primeiro, Häkkinen é o segundo, Leto o terceiro, Rubens Barrichello é o quarto. Você vai vendo ele aí. Na sua 7ª volta ele marca 1:23.594. É gozado que o Rubinho, que já tinha feito um bom tempo, 1:24.2, ele tirou 7 décimos nessa sua melhor volta agora. Agora ele vem aí mais lento, talvez para tentar dar um refresco aí nos pneus e fazer ainda mais uma volta. Pela manhã, o Rubinho já tinha uma marca muito boa de 1:24.5. Agora ele faz 1:23.5, exatamente 1 segundo abaixo da sua marca no treino da manhã, que lhe dava a 6ª posição. Este 1:23.5 lhe dá a 4ª posição. Por enquanto ele está à frente de Hill e de Coulthard, das duas Williams. À frente de Alesi e Berger, das duas Ferraris. E à frente da McLaren de Martin Brundle. E aí está Damon Hill pronto para voltar à pista.
O Rubinho entrou no boxe porque realmente acabou para ele, hein? Ele deu 7 voltas válidas. Essa agora que poderia ser uma última tentativa, uma vez que com esse último jogo de pneus ele tinha dado apenas 2 voltas, mas ele vem para o boxe e acho que satisfeito com o tempo, é o que ele podia ter feito. Tem mais 25 minutos de treino e ele tem direito a mais 5 voltas. Desta vez se tem ainda pneu para tentar uma volta rápida. Vamos esperar a volta de Christian Fittipaldi para tentar melhorar. E repare como ele pode melhorar, porque o Morbidelli acaba de fazer 25.4, o Christian 26.09. Ele estava com um tempo melhor do que o Morbidelli, e o Morbidelli faz 25.4, pulando para a 16ª posição. Schumacher, Hakkinen, Leto, Barrichello, Rio, Alesi são os 6 primeiros e Jean Alesi está aí a tentar recuperar a sua posição que ele tinha agora há pouco na segunda fila. Por enquanto a segunda fila é de J.J. Leto e de Rubens Barrichello. Vai lento aí o Alesi. O Alesi tem 6 voltas completadas das 12 que tem direito no treino, e nós temos mais 24 minutos de treino pela frente. Tá aí o Christian. Aí o Christian, vamos acompanhar o Christian. Ele tem 1:26.093 e tem a 19ª posição. Passou ali pela Chinquene Christian. 1:26.093. Você viu que na aproximação, no approach da Chinquene, travou uma roda traseira, deu uma fritada ali. Aí o Christian. E talvez tenha sido um dos carros mais prejudicados com essas mexidas, Reginaldo, porque era um carro absolutamente no chão. E isso vinha sendo provado nas primeiras provas. A performance fantástica do Christian, por exemplo, em Mônaco, mas como ele tinha nos treinos no Brasil, principalmente, poderia ser o que mais se aproxima aí de Montmeló, um pouco pelas características. Mas um carro que estava absolutamente certo com essa mexida, de tirar downforce, de mexer a parte do soalho do carro. Realmente a Arrows sentiu, talvez tenha sido uma das equipes que mais sentiu. O rendimento caiu de forma acentuada, tanto para Christian quanto para Morbidelli. Sem dúvida nenhuma, era um carro bastante acertado, e quando as coisas estão tão direitinhas, combinando tão bem, a hora que se muda tão radicalmente a parte aerodinâmica do carro, realmente ele acaba sentindo bastante. Foi, acho que o que mais sentiu aí, é uma coisa assim visível nos tempos que eles passaram a obter depois daquelas primeiras corridas. Agora, é um carro de qualquer forma bem conceituado, né? Um carro, como se diz na Fórmula 1, um carro que nasceu bom. Então a tendência é, de novo, se chegar a um nível de acerto, que ele volte a andar bem. Essa é uma história que não há como contestar. O carro bem nascido vai sempre evoluir durante a temporada. Vai sempre evoluindo, não para de evoluir. O carro mal nascido é que é muito complicado. Christian tem 26.093. Ele passa completando a volta, faz 1:26.134. Você está vendo o Schumacher. Christian completou agora a 6ª volta, não conseguiu melhorar o tempo, fez 1:26.134, permanece na 19ª posição. Seu companheiro Morbidelli é o 16º colocado. Schumacher, Hakkinen, Leto e Rubinho. O Alesi permanece ali com 1:24.1. E o Schumacher vem para tentar baixar a marca de 22.1, para tentar baixar para casa de 21 segundos. Repito, pela manhã ele já fez 22.084. E abre a volta Schumacher. Aí correndo contra o seu próprio tempo. Essa primeira parcial na casa de 23.599. Vamos ver Schumacher contra o seu próprio tempo. Ele faz 23.663. Passa 64 milésimos acima da sua marca. O que ainda lhe dá totais possibilidades de baixar o tempo. Tem 2/3 do circuito ainda pela frente. Veja que ele usa toda a pista. A segunda parcial é com 57 segundos 641.
que é logo depois desta variante que recebeu aquela chicane dos pneus. Ele já passa abaixo de 64 milésimos, ele passa aí 1/10 abaixo. Vem para baixar, exatamente baixar de 1,22. 22,1 o seu tempo por enquanto da pole position. Ele tinha 22,0 no treino da manhã, que não vale para a formação do grid de largada. 1,21,908, baixa da casa de 1,22. 1,21,908 contra 1,22,660. Damon Hill, que você viu agora há pouco, se preparava para vir para a pista, faz 1,23,194 e toma a quarta posição de Rubens Barrichello. Rubinho cai para a quinta posição. Aí você vai vendo o Hill. Hill que tem 1,23,194. Passa Damon Hill completando a volta. Um 1,23,322 contra 1,23,194. Frentzen foi o único que não conseguiu, os 20 primeiros colocados, o único que não conseguiu ainda melhorar o seu tempo de ontem. O problema deve ser sério, realmente. Ele já deu 5 voltas. E a melhor foi 25,189. Ele já tinha 25,115. Aí Schumacher e Hakkinen os dois primeiros, 7 décimos a diferença. Schumacher para Hakkinen. Leto é o terceiro, um segundo cravado atrás. Damon Hill é o quarto com 1,2 atrás. A quinta posição é de Barrichello, 1,6 atrás. Berger passa para a sexta posição. Ele que tinha a oitava posição, pula para a sexta posição, Gerhard Berger. Já está na frente do Alesi, que tem a oitava posição. O sétimo é Blundell, o oitavo Alesi, o nono é Coulthard, o décimo é Martin Brundle. O Christian veio à pista, fez uma volta de aquecimento, tentou melhorar o tempo. De 26,0 ele marcou 26,1 e não fez outra tentativa. Nós temos mais 18 minutos de treino pela frente. Hoje às 10h30 da noite, Super Cine Especial. Jaqueline. Hoje 10h30 da noite, o Super Cine Especial. Você está vendo aí a equipe Williams, o Christian Fittipaldi vai chegando agora para o box. Schumacher, Hakkinen, Leto, Hill, Rubinho Barrichello na quinta posição. Berger é o sexto. O Barrichello ontem chegou a estar irritado com os pilotos da Pacific que o atrapalharam em 2 tentativas. Ele que fez ontem a 9ª marca, o 9º tempo, dizia que acreditava na volta que vinha poder ter feito 6º tempo por aí. E exatamente ele confirma essa previsão, por enquanto está na quinta posição. O problema é que Berger e Alesi estão atrás dele. O Berger deu só 6 voltas e o Alesi 7. E nós temos mais 17 minutos de treino e as Ferraris devem vir ainda por aí. O Rubinho foi bastante atrapalhado naquela volta, mas quem o atrapalhou mais mesmo foi o Andrea Montemini, que depois passou meia hora lá no motorhome da Jordan pedindo desculpa para o Rubinho. O mesmo Montemini que sofreu acidente hoje com o carro da Sintec, um carro igual esse aí do David Brabham, que está atrás da La Russe agora. A La Russe com uma nova programação visual em relação às 4 primeiras corridas. Aí a ultrapassagem da La Russe em cima da Sintec. Você viu ali o piloto passando pela chicane, e o problema dessa chicane é exatamente aquilo que o Galvão falou no início. Se alguém toca, tem que ir lá consertar, tem que colocar de novo os pneus, simplesmente porque se a chicane estiver diferente, muda completamente a pista, muda completamente as características da pista e os tempos passarão a ser bem mais baixos. Curiosamente, isso até acabou acontecendo
ontem no treino da Fórmula 3000, quando o brasileiro Tarso Max, numa das suas passagens, ele tocou de leve com a roda dianteira esquerda uma das fileiras de pneus, o suficiente para abrir um pouquinho ali o pneu, levar um pouquinho para frente, e depois que ele passou, os fiscais não perceberam que aquilo mexeu um pouco com a chicane. Depois que ele passou, os 10 minutos finais de treino, quem estava na pista se beneficiou, porque a pista ficou 1 segundo mais rápida. A chicane ficou muito mais fácil de ser percorrida. E os fiscais não perceberam isso e acabou alterando a posição do grid de largada da Fórmula 3000. Aliás, Fórmula 3000, que será disputada logo ao final desse treino aqui, é a terceira corrida do campeonato e contará com a participação de 3 brasileiros, o Gil de Ferran, o Tarso Max e o Pedro Paulo Diniz. Aí você vê a Alesi. A Alesi tem a 8ª posição. Aí o Frank Williams, aliás, são 6 brasileiros participando das corridas no final de semana. Nós temos Christian e Rubinho na Fórmula 1. Nós temos os já citados pelo Reginaldo, os 3 meninos na Fórmula 3000 e o Xande Negrão, que está correndo o europeu de Porsche, que também tem a sua corrida hoje à tarde. Aí o Jean Alesi. A Alesi tem 1:24.129. É a 8ª posição. Aí na sua 8ª volta. Aí completando a volta, Jean Alesi. Acelera firme Alesi e vai buscar melhorar sua posição no grid. Christian caiu para a 21ª posição. Ele deu 8 voltas. Desta vez ainda tem possibilidade de voltar à pista. Temos 14 minutos para o final do treino. Passa bem na primeira parcial Alesi. Vem andando muito forte Alesi. Vem com tempo para ir buscar lá, a exceção de Schumacher, é claro, as primeiras posições. Hakkinen, que é o segundo, Leto é o terceiro, Rio é o quarto, Rubens Barrichello é o quinto e o David Coulthard também vai para a pista. Ele que está na 9ª posição. Vamos conferir a segunda parcial aí de Jean Alesi em relação ao Schumacher. Lembrando sempre que o Schumacher tem 7 décimos de vantagem para o segundo colocado. Passa com 9 décimos atrás. Já é uma diferença maior do que a diferença de Schumacher para Hakkinen. Mas menor em 1 décimo do que a diferença de Schumacher para Leto. A tendência realmente é que o Alesi nessa volta consiga a 4ª posição que ele demorreu. Entra forte aí na curva que traz para a reta do box, passa 1:23.7 e foi mal na última parte do circuito. Tem apenas a 6ª colocação, 1:23.7, o Rubens Barrichello, que é o quinto, tem 1:23.5. O Damon Hill, que é o quarto, tem 1:23.1. 12 minutos mais de treino. Christian permanece na 21ª posição. Um final de semana realmente, por enquanto, com muitos problemas para o Christian, que vinha muito animado, claro, deveria estar muito animado depois da boa performance em Aida, também em Mônaco, principalmente em Mônaco, quando ele chegou a ocupar a 3ª posição, momentos antes de ter a quebra no câmbio, o problema no câmbio. Mas é um fim de semana muito complicado para Erros. A gente repete aquilo que dizia, essas modificações parecem ter afetado demais um carro que estava certinho, que estava no chão. Bom, agora voltando à pista, o Frentzen, ele realmente faz finalmente o tempo mais baixo que o de ontem, virou um 24:2, quer dizer que não tem mais nenhum com o tempo de ontem. Todos os pilotos melhoraram hoje, a pista está muito melhor, se bem que o tempo do Frentzen ainda não está à altura do rendimento que ele tem conseguido e vinha também o Carl Vendring conseguindo desse carro, desse excelente carro, o Sauber Mercedes-Benz. Com esse tempo de 1:24:2, o Frentzen ocupa a 9ª colocação. Ontem ele foi o 5º colocado.
E vai a McLaren para a pista. Mika Häkkinen tem a segunda posição e Martin Brundle tem a 11ª posição. Alesi completa 10 voltas. A volta anterior ele fez 1:23,7. Nessa tirou o pé. Virou 35,5. O Reginaldo se referia ao problema do aerofólio, provocou o acidente do Pedro Lamy, esse problema do extrator e a fixação que acaba mudando. E com isso, teoricamente, não é tão firme quanto a anterior, mas eu acredito que possa haver ainda uma outra agravante. Você diminuindo a superfície de utilidade do aerofólio, acaba obrigando as equipes para tentar compensar, seria essa falta de downforce, a dar mais ângulo ainda no aerofólio. Ele recebe mais pressão. Então ele não tem a mesma fixação e passa a receber, mesmo que numa superfície menor, mais pressão. E nós já tivemos, esse ano, pelo menos, que eu me lembro, se não estiver errado, 3 problemas de peso de aerofólio traseiro. O Gerhard Berger num treino, o Pedro Lamy num treino e o Michele Alboreto na corrida de Aida no Japão. Que eu me lembro, 3 perdas de aerofólio traseiro. E o Alesi também. Foram 4 problemas de aerofólio traseiro nessa temporada. Aí está o Coulthard. Alesi completa a 11ª volta. A Ferrari também sentiu essa mudança depois dos resultados bastante razoáveis da Ferrari nas primeiras 4 provas do ano, indo sempre ao pódio. O Alesi termina o seu treino com a 6ª posição, 1:23,7, que ele já completou 11 voltas, tem que voltar para o box. O Berger tem 9 voltas e tem 1:23,7 e tem a 7ª posição. Também é muito baixo o rendimento da Ferrari. Aí o Coulthard 1:23,7. Está logo ali atrás do Berger. Schumacher, Häkkinen, Lento, Hill, Rubens Barrichello, que foi para a pista de novo. Dizer que ele tinha apenas 9 voltas, ele tem direito a uma tentativa. Uma volta para fazer o aquecimento correto e uma volta para fazer a tentativa. Desta vez, se tem pneu para tentar baixar tempo. Uma outra vantagem no final do treino é que o sol que pintou no início do treino volta a subir. Aí o Hill, que tem a 4ª posição, 1:23,1. Lembrando que além de tudo, além de possivelmente ter falta de pneus, a diferença de Rubens Barrichello para Damon Hill significaria uma fila, pular da 5ª para a 4ª posição, é de 4 décimos. É uma diferença bastante grande. Hill passa bem ali na primeira parcial. A briga de Hill é com o Lento, que é o 3º colocado, e com o Mika Häkkinen, que por enquanto está na primeira fila ao lado de Schumacher. Mais 7 minutos de treino e o Christian permanece no box com seu tempo de 26,093, 21ª posição. Seu companheiro Morbidelli fez 25,406, tem a 18ª posição. Aí o Hill passou pela chicane. Pelo menos esse aspecto positivo. Ali está errado, né? O computador absolutamente enlouqueceu. A equipe Williams acompanhando. Aí vem o Hill, se aproximando para fechar a volta. Fecha a sua 9ª volta. Damon Hill. E pula para a 2ª posição, fazendo 1:22,559. Melhora sensivelmente. Faz 1:22,559, pula à frente do Häkkinen, que tem voltas e tempo, porque nós temos mais 6 minutos de treino e o Mika Häkkinen tem voltas e tempo para tentar recuperar a posição na primeira fila. Schumacher praticamente imbatível ali, 1:21,9 contra 1:22,5 de Damon Hill. Häkkinen tem 1:22,6, J.J. Lento tem 1:22,9, Rubinho Barrichello, fantástica 5ª posição com 1:23,5. Alesi é o 6º colocado, acabou de voltar para o box, já completou a sua 12ª volta, terminou o treino para a Ferrari de Jean Alesi.
Martin Brundle também volta para o boxe, enquanto você vê o Hill tentando mais uma, é a volta de número 10. Ele agora está 6 décimos atrás do Schumacher. O Brundle termina o treino na 8ª posição. Você vê, o Hakkinen virou 1:22.6 e o Martin Brundle 1:23.7. Para uma McLaren e nos últimos anos de Ayrton Senna, de Alain Prost, e teve Niki Lauda, Keke Rosberg. É muito carro para pouco piloto aí pro Martin Brundle. Realmente você vê a diferença em relação ao Mika Hakkinen, ele que esse sim é um grande piloto, um piloto muito rápido, piloto que até teve a chance de andar na McLaren junto com o Senna no ano passado, quando o Michael Andretti desistiu, e ele passou a ser companheiro do Senna. Inclusive no primeiro treino ele virou na casa um tempo na casa do Senna. E você vê entre o tempo do Brundle é 1:23.7. Você vê nessa marca de 1:23.7 1, 2, 3, 4 pilotos, que são o Alesi 23.700, o Berger 23.715, o Brundle 23.763 e o Coulthard 23.782. Finalzinho de treino vai trazer emoções. Nós temos 4 minutos e 30 e o Berger vai para a pista, o Hakkinen vai para a pista e o Leto também vai para a pista. E o Christian também foi para a pista. Christian finalmente voltou para a pista. Christian já deu 9 voltas. Passando, ele fecha a 10ª e vai para volta rápida na 11ª. Aí voltando o Coulthard. 3 minutos e 50 para o final do treino. O Coulthard completa o seu treino e tem a 9ª posição. Christian completa 10 voltas, ainda na casa de 1:26. Tem direito a mais uma volta, mais uma tentativa para melhorar a sua posição no grid, que é incômoda, 21ª posição. Faz 26.084. Melhora um pouquinho em relação ao seu tempo anterior. Permanece na casa de 26.0, mas permanece também na 21ª posição. Tem uma volta a mais, a 11ª volta, ele ainda pode tentar buscar o tempo. Rubens Barrichello terminou o treino e tem por enquanto a 5ª posição. E olha só o Schumacher, vai baixar de novo, ele tem 21.9. Berger está aí nessa briga. Berger 23.7. Vai ter uma volta. Ele completou 10 voltas e vai fazer a 11ª. Leto tem 22.9. Mika tem 22.6. Hill tem 22.5. O Schumacher já tem 21.9. Damon Hill também completa 11 voltas, fazendo 23.0 sem conseguir melhorar. Perdeu muito tempo lá o Schumacher. O Schumacher teve azar de pegar o Morbidelli justamente na freada da chicane. Ele até aparentemente não havia atrapalhado, mas você vê como ele perdeu. Christian completa a sua 11ª volta. Também na casa de 26, faz 26.5, ele tinha feito 26.084. Quer dizer, tirou tudo o que o carro poderia lhe dar. A 12ª volta é a volta de volta para casa. E tá aí o Mika, tentando recuperar a primeira fila. Ele tem 22.6 contra 22.5 do Rio, que já completou 12 voltas, já terminou o treino para ele. Aliás, temos mais 1 minuto e 40 de treino. Blundell, Mark Blundell, que tem a 11ª posição. Era a sua última volta de tempo também. O Berger passa para completar a volta. Faz 23.8. 23.8, ele que tinha 23.7. Você está vendo aí a repetição da desgarrada na saída de pista do Blundell. O Berger fez a 11ª volta, 1:23.8. Não conseguiu baixar o seu tempo de 23.7. Aliás, as duas Ferraris andaram na casa de 23.7. O Brundle fechou o treino, o Coulthard fechou o treino. O Blundell, que tinha mais uma volta, ficou ali por fora. E com isso o Rubinho Barrichello confirma a sua 5ª posição. Confirma a sua 5ª posição.
O Mika passou antes da bandeirada. Então ele tem direito a mais uma volta, porque ele só deu 8 voltas. Ele passou 50 segundos antes da bandeirada. Essa é a briga que resta no final do treino. O Hill tem 22,5, o Mika Häkkinen tem 22,6. E a briga é entre os dois pela posição na primeira fila ao lado de Schumacher. Aí o Mika Häkkinen, ele tem um 10º a menos do que o Hill, que também já terminou o seu treino. Só que o Mika está sozinho na pista, quer dizer, tem todas as condições de fazer um bom tempo agora. Christian vai voltando para o box, não deu. Vai ter que largar bem lá atrás. Ele que vinha largando sempre entre as 5 primeiras filas. Vai largar na 21ª posição. Aí o Mika passando pela chicane, entrando na variante rápida, teve a sua velocidade quebrada com aquela chicane dos pneus. Termina o tempo de treino. E vale esta volta do Mika. Vale esta volta de Mika Häkkinen. Ele tenta baixar um pouquinho mais de um 10º para pular uma fila. Usa toda a pista, tudo que tem direito. Aí vem Mika Häkkinen para completar a sua 9ª volta. Faz 1:23.7. 1:23.7. Com isso as posições ficam definidas. Ficam definidas as posições. A primeira fila tem Schumacher e Hill, a Benetton e a Williams. A segunda fila tem Häkkinen na 3ª posição e Leto, uma McLaren e a outra Benetton. A 3ª fila, a melhor posição de largada de Rubens Barrichello, 5ª posição. Na 3ª fila, junto com o Jean Alesi, à frente da Ferrari de Alesi, à frente da Ferrari de Berger, que tem a 7ª posição, à frente da McLaren de Brundle, que tem a 8ª posição, à frente da Williams de Coulthard, que tem a 9ª posição. Depois Katayama é o 10º e o Christian, realmente muitos problemas na Arrows, um fim de semana complicado para a Arrows. O Christian fica com a 21ª posição. As primeiras posições dentro do que se esperava e a surpresa positiva aí de Rubens Barrichello largando na 3ª fila, na 5ª posição. Christian Fittipaldi vai largar na 11ª fila, na 21ª posição. Schumacher consegue a sua 2ª pole position, a marca de 1:21.908. Toda a cobertura da Fórmula 1 você vai ter logo mais no Esporte Espetacular, também no Jornal Nacional. A corrida amanhã a partir das 9 horas da manhã, largada do Grande Prêmio da Espanha. E você agora volta com TV Colosso. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver.